Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente chega aí à nossa quinta aula, né, do nosso curso de Machine Learning usando R. A gente continua nessa aula com o tema da classificação. A gente viu na aula passada o que é, né, o que são problemas, né, de classificação e começou a ver como resolver esse problema através das regressões logísticas. Hoje a gente vai ver o algoritmo KNN, né, acrônimo, né, para Nearest Neighbor. A gente vai tentar entender aqui o que é esse algoritmo e algumas aplicações que ele pode ser utilizado, né? Nessa aula a gente faz uma conceituação do algoritmo, um pouco mais de teoria, né? E no laboratório da sessão a gente aplica esse algoritmo para resolver um problema de classificação usando aí um dataset previamente escolhido, tá bom? Bom, então o plano de voo está aí na tela, né? Uma introdução, fazer uma conceituação do algoritmo e trabalhar alguns conceitos dentro desse tema, tá? Bom, em termos simples, né? Quando a gente está chamando aqui de nearest neighbor, né, ou no português, né, vizinho mais próximo, a gente está usando classificadores desse tipo. Basicamente, eles são definidos pela sua característica de classificar exemplos ou características que não estejam rotuladas, atribuindo a esses exemplos, a essas características, a mesma classe de exemplos rotulados que tenham as características similares, né? Ou seja, eu pego lá um cara que está próximo, né, desse exemplo que eu não sei a feature, né, as características dele, e atribua esse exemplo não rotulado as mesmas características desse vizinho mais próximo, tá? A definição é tão simples quanto essa. A despeito disso, né, a despeito dessa simplicidade, os algoritmos do tipo KNN eles são extremamente poderosos, né? Ele tem sido utilizado com bastante sucesso em algumas tarefas que hoje em dia são corriqueiras, como por exemplo fazer reconhecimento facial em vídeos ou imagens, prever se uma pessoa lá vai gostar de um filme na Netflix ou uma música no Spotify, por aí vai, e também identificar padrões em dados genéticos, né? Então são tarefas que estão hoje no nosso dia a dia, que a gente não percebe e utiliza-se esse tipo de algoritmo. Em geral, né, classificadores nearest neighbor, eles são muito adequados, são muito bem adequados para tarefas de classificação. Esse método de vizinho mais próximo, nearest neighbor, ele é exemplificado pelo algoritmo de mesmo nome com o acrônimo KNN. Embora, como eu disse, né, seja um algoritmo de uma definição bastante simples, ele é largamente utilizado ainda hoje em dia em tarefas de machine learning. Tem aí pontos fortes e pontos fracos, né? Os pontos fortes são que ele é simples, né, como a gente viu, a definição dele é simples e o uso também é simples e é efetivo, né? Ele ataca um problema de classificação de modo bastante efetivo. Ele não faz suposição sobre a distribuição dos dados e a fase de treino é relativamente rápida. Os pontos fracos do algoritmo é que ele não produz um modelo, né? Então você não tem parâmetro, output, etc. de um determinado modelo. Ele requer uma seleção a priori, né, de um K, um valor de K, como a gente vai ver numa aplicação simples aqui. Então você tem que escolher ex ante o valor de K apropriado. Tem uma fase de classificação que pode ser considerada lenta. E se você tem dentro do teu dataset dados considerados categóricos, né, ou nominais, além de missing values, né, tem dados faltantes no teu dataset, você vai ter que fazer um processamento adicional ou um pré-processamento para aplicar o algoritmo KNN, como a gente vai ver no laboratório, tá?
Bom, o algoritmo KNN tem esse fato, então, tem esse nome, né, pelo fato dele usar informação de um exemplo, né, de uma feature que esteja é, K mais próximo, para classificar exemplos que não sejam rotulados. A letra K aí é um termo variável que faz referência ao número de vizinhos próximos que a gente vai utilizar para classificar esse exemplo não rotulado. Né? Após a gente escolher esse K, o algoritmo então ele vai requerer, como lá na regressão logística a gente viu, vai requerer um dataset de treino, né? Que contém os exemplos que são classificados em diferentes categorias, rotulados aí para uma variável considerada categórica ou nominal. Então, dentro desse dataset de treino, a gente faz aí a classificação desses exemplos, né, dessas features, em diferentes categorias. Então, para cada registro lá não rotulado no dataset de teste, o algoritmo KNN vai identificar os K registros no dataset de treino que vão estar mais próximos àquele exemplo em termos de similaridade. Então, o exemplo de teste não rotulado é, por fim, atribuído àquela classe da maioria dos K vizinhos mais próximos. A ideia do algoritmo é essa, mais simples do que isso, impossível. Tá? Para ilustrar aí, né, para deixar um pouco menos abstrato, né, de forma a fortalecer o aprendizado, né, incutir em vocês o aprendizado da ideia, vamos considerar aqui uma experiência que estava em moda lá nos Estados Unidos, né, hoje em dia eu não sei se a ideia é muito interessante, que é o tal do jantar às escuras, né? Antes de jantar, ou seja, nos jantares escuros você venda as pessoas ou coloca ele dentro de um ambiente completamente escuro, de modo que você perde a visão das coisas e isso daí incentivaria, fomentaria, aguçaria, né, os outros sentidos. Né? Então, antes do jantar, vamos supor aí que a gente tenha criado um dataset que reúne, né, a nossa impressão sobre um número de ingredientes previamente experimentados nessa figura que está aí no slide. Né? A gente tem alguns ingredientes, né? Apple, bacon, banana, carrot, celery e cheese. Essas aí são as primeiras linhas do nosso dataset e a eles são atribuídos duas características, né? Sweetness, doçura, e crunchiness, de crocância. Aí, quanto maior o número, maior o grau dessa propriedade, né? Dessa característica. E por fim a gente tem aqui o food type, né? Se ela é uma fruta, uma proteína ou um vegetal. Bom, a gente pode manter então as coisas simples, a gente rotula os ingredientes a partir dessas duas características e a gente pode reunir essas características num sistema aí euclidiano de coordenadas em um espaço multidimensional, colocando aqui no eixo das abscissas o sweetness e no eixo das ordenadas o crunchiness. Então a gente tem aí uma divisão, né, entre os nossos ingredientes e você vai ver aí que são formados meio que clusters, né? Aqui você tem um subgrupo, né, de ingredientes, aqui você tem outro subgrupo e aqui outro, né? Conforme você agrupa eles por essas duas características. Então a gente tem aí algumas similaridades, né? Dentro aqui desse grupo a gente tem as frutas, aqui a gente teria as proteínas e aqui os vegetais, né, em termos de doçura e crocância. Então parece que os tipos, né, de alimentos eles estão meio que são meio que agrupados por similaridade quando a gente toma aí essas duas características.
Então vamos supor que uma vez construído, né, vamos chamar aqui de dataset de treino, a gente quisesse aí decidir se uma tomate, né, o tomato, ele é um vegetal, ele é uma proteína ou ele é uma fruta, né? E aí a gente pode utilizar o nosso algoritmo KNN para definir isso. A gente pode fazer isso por meio de medindo, né, a similaridade, né, da tomate com os 3 tipos de ingredientes aqui por meio da distância, né? Então, quanto menor a distância entre a tomate e os grupos que a gente tem aqui, ou os outros ingredientes desses grupos, a gente poderia dizer que esse ingrediente, no caso o tomate, ele é mais similar aos vegetais, às frutas ou às proteínas, né, por meio dessa distância. Existem várias maneiras, né, de calcular a distância. Tradicionalmente o algoritmo KNN utiliza a distância euclidiana, né? Então a distância euclidiana como todo mundo sabe, né, ele é especificado por essa formulazinha aqui, que no nosso caso, né, o P e o Q, eles vão ser os exemplos a serem comparados, cada um possuindo aí N características. Então vamos colocar um exemplo, né? A gente pega aí a distância entre a tomate e o green bean aqui. Então a gente pega aí a doçura da tomate, a doçura do green bean, e a gente pega a crocância de um e a crocância de outro e calcula a distância euclidiana. A gente naturalmente pode fazer isso para todos os ingredientes, né, a distância da tomate em relação a todos os ingredientes, ou simplesmente aos ingredientes aqui mais próximos, né, no caso orange, grape, green bean, nuts. A gente pode calcular aí a distância para esses outros ingredientes. Aqui tem a distância delas. Então, se a gente atribuísse lá o K igual a 1, né, a gente achou aqui que a menor distância é o orange, né? A distância euclidiana aqui para o orange, né, para laranja, é de 1,4. Como o orange é um tipo de fruta, né, uma fruta, a gente poderia dizer que a tomate é considerada uma fruta por similaridade. Então é basicamente assim que o algoritmo KNN trabalha. Se por outro lado a gente escolhesse aí o K igual a 3, né, a gente pegaria aí orange, no caso aqui nuts e o grape, né? Então a gente elegeria, né, aí por votação os tipos de fruta aí aos quais esse grape, green bean e orange estão associados. A maioria desses a gente também associa a tomate. Para esse caso, né, grape aqui é fruta, green bean é um vegetal e orange também é fruta. Então, de 2 de 3 são frutas, a gente atribuiria a tomate a fruta, tá? Então, é basicamente assim que funcionaria aí o nosso algoritmo KNN, tá? Bom, a gente viu aí, né, K igual a 1, K igual a 3, mas qual seria aí o K apropriado, né? A decisão de quantos vizinhos próximos utilizar vai determinar, obviamente, o quão bem o nosso modelo vai fazer previsões lá dentro do nosso dataset de teste, ou se a gente quiser, obviamente, fazer uma previsão fora da amostra. Então a gente tem aí um balanço, né, entre overfitting e underfitting, né, sobre o nosso dataset de treino. Esse problema é conhecido na literatura, né, como Bias Variance Trade-off, trade-off de viés e variância, que é o que? É a propriedade lá de um conjunto de modelos em que os modelos com um viés menor na nossa estimativa de parâmetros têm uma variância maior nas estimativas de parâmetro entre as amostras e vice-versa, né? Então você tem um trade-off entre mais viés e menos variância, mais variância e menos viés, tá? Overfit e underfit, para quem não conhecer esses termos, está explicado aqui no footnote, tá? Então a gente tem aí
esse trade-off, né? Se a gente escolhe lá por um K alto, né, a gente reduz o impacto ou a variância causada por dados que sejam ruídos ou outliers, mas a gente pode tá viesando o nosso aprendizado. Por outro lado, né, caso contrário, se a gente utiliza um único vizinho mais próximo, a gente está permitindo que esses dados ruidosos ou outliers gerem influência sobre a classificação desses exemplos. Então, né, como sempre, a virtude está no meio, né? A gente vai escolher um K, o K ideal, né, o melhor K, ele vai estar entre esses dois extremos. Uma prática comum, né, é escolher um K como sendo a raiz quadrada do número de exemplos contido lá no nosso dataset de treino. Nesse exemplo da tomate, a gente teria 15 ingredientes, então a raiz quadrada de 15 é 3,87, a gente escolheria um K igual a 4. Tá? Seria uma forma, né, de fazer isso. Escolhendo K igual a 4, né, a gente pegaria aqui esses 4, né, ingredientes e de novo a gente chegaria aí ao food type fruit, né? A gente de novo classificaria tomate como fruta. Obviamente que na prática, né, a gente vai ver no laboratório, essas coisas não são tão simples, né? Escolher um K ideal. Existe mais arte nisso do que propriamente ciência, mas a gente vai ver outros métodos de se fazer isso lá no laboratório. Tá bom, pessoal? Esse é um método bastante simples, né? Como vocês viram, definição simples, teoria simples, mas que tem um apelo prático bastante forte, tá bom? Lá no laboratório a gente vê um pouco mais sobre ele, tá bom? Um abraço e até a próxima.